A revelação do site Intercept da troca de mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol neste domingo traz várias perguntas. As conversas, entre a promotoria e o juiz sobre etapas da Lava Jato seriam ilegais, imorais ou são comuns na justiça brasileira? A gente conversou com o jurista Felipe Altran sobre isso. A maior parte delas são mensagens normais, trocadas entre juízes, advogado, Ministério Público. Alguns pontos específicos dessas mensagens são um pouco problemáticos, porque tratam diretamente da condução do caso. Como, por exemplo, quando se menciona acerca de realização de operação em determinado dia, determinada fase, quando se trata de repassar alguma nova fonte de forma extraoficial, sem que se oficialize isso dentro do processo, ou se cria algum procedimento de comunicação entre o juiz e o Ministério Público. O problema maior é o acesso que é dado, um acesso privilegiado que é dado ao Ministério Público em detrimento ao que é dado aos advogados de Lula ou dos outros réus na Lava Jato. A partir do momento que o juiz passa a atuar de forma conjunta à acusação, você perde essa isenção. O juiz ele deixa de ser alguém que não faz parte do processo para tomar lado de um dos dois, ou da acusação ou da defesa. A gente ainda não sabe como essas mensagens foram obtidas antes de serem entregues para o Intercept. Se elas tiveram valor legal, muda alguma coisa na vida do Lula? Eu, ouvindo agora o Felipe, eu fico com a impressão, Pedro, que não vai dar em nada. Ou que, assim, a gente tem um problema mais ético, do que precisamente legal. O que você acha? Eu conversei, estava inclusive brincando com o Guilherme mais cedo, eu descobri que você consegue, nesse tipo de momento, encontrar juristas com quem conversar até de madrugada, Eu conversei com 5 juristas diferentes, um deles, inclusive, petista, entre ontem e hoje. E o que eu ouvi foi consistentemente a mesma coisa. Existem indícios, sim, de que o Moro agiu para ajudar o Ministério Público, o que, no Código de Processo Penal, seria motivo para que os advogados de defesa acusassem o Moro e pedissem a suspeição, mas o problema é o seguinte: o caso já passou da primeira instância, já passou da segunda instância, já passou por unanimidade pela 5ª turma do STJ. Então, é muito difícil Que reduziu a pena, né? Que reduziu a pena, mas que concordou com o veredito. Então, no fim das contas, não há nenhum indício de que as provas tenham sido manipuladas, que algo tenha sido escondido. E o tipo de suspeição que você poderia arguir é um problema que ficou lá na primeira instância. Então, se a gente está falando do caso em particular do Triplex, é muito difícil argumentar que há algum problema jurídico. Existem, sim, consequências políticas para o Moro. O Moro, afinal de contas, é candidatíssimo a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E nisso ele fica, pelo menos nesse momento, muito prejudicado. É claro que até essa vaga abrir em novembro de 2020, tem muito tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas fica mesmo prejudicado ou fica até melhor para ele? Porque já teve até conversa do Gilmar com a Aécio por aí, rolando, não é? Evidente, estou fazendo uma ironia aqui. Não, eu sei que você está fazendo. Mas será que a gente entrou, Tabet, numa zona que é o seguinte: a história da Lava Jato foi recontada. Talvez, do ponto de vista jurídico, não tenha nenhum tipo de consequência. Agora, não dá mais para contar a história da Lava Jato como um processo em que houve... De heróis e vilões, né? O Moro estava no time da defesa, do ataque, da acusação. E isso fica evidente. É muito difícil você contar essa história de uma outra forma. Então, o que pode acontecer aqui? A gente não pode esquecer que existem inúmeros deputados, inúmeros senadores
que gostariam que a Lava Jato fosse abafada. Quer dizer, será que vai ter algum tipo de impacto na força-tarefa? Como é que os ministros do Supremo vão agir? Como é que Rosa Weber o que a Rosa Weber vai falar? O que Carmen Lúcia vai falar? Que são ministras que têm estado do lado da Lava Jato, porém são mais rigorosas com o trâmite da justiça, com os processos e tudo mais. Tem muita variável nesse jogo. Politicamente vai ter impacto, a gente só não tem como dizer ainda que impacto é. Guilherme, você é um jornalista, você tem suas fontes, aquela pesquisa diária para ter assunto, para o que falar, com quem perguntar. Essas conversas são bastante comuns, né? Vir à tona desse jeito, você acha que vai ser uma complicação mais moral ou mais prática na vida do Moro? Eu acho que moral, prática e na vida dele, eu acho que jurídica zero, mas discordando um pouco com o que não discordando, mas acrescentando o que os juristas falaram, eu acho que pode ter uma consequência jurídica assim, porque tem no STF tramitando uma suspeição do Moro em relação ao Lula, né? O julgamento da segunda turma, que está com pedido de vista com o Gilmar Mendes desde novembro passado. Já 2 haviam votado, Gilmar Mendes seria o 3º ministro a votar, e ele pediu vista. Faltam ainda outros 3 votarem, o Gilmar Mendes e mais 2. É claro que isso, de certa maneira, robustece... Influencia a argumentação da defesa de que o Moro foi parcial com Lula. Voltando à tua pergunta, o Sérgio Moro, ele está num processo, desde que ele começou realmente a ser... começou o cargo dele atual, né, tomou posse, ele está gradativamente, se você reparar, se tornando um homem de governo, né? Então, a defesa dele do governo inexistia no início, aí ele cria um Twitter. Ele não batia no PT, aí ele bate no PT no Twitter. Ele não entrava na agenda que não era dele do pacote anticrime, ele defende a reforma da Previdência no Twitter. E mais ele vai se tornando o que ele sempre disse que ele não era, que era um político. E como que com essas mensagens agora, ele vai amarrar o discurso dele? Que narrativa ele vai ter para voltar a dizer que ele é o Falcone da Lava Jato e não o outro... Da Lava Jato, perdão, Falcone da Mãos Limpas e não o outro juiz da Mãos Limpas que seguiu para a política. Porque ele gosta de se comparar com Falcone, que era o herói, que foi assassinado e papapá. Mas será que ele não é o outro que entrou para a política? Quer dizer, essas mensagens expõem uma parcialidade dele que coloca a imagem do Moro em xeque, para sempre, né? Mas historicamente, Pedro pode me corrigir aqui, mas historicamente esses vazamentos não costumam dar muita coisa na prática. Eu digo assim, isso vai gerar uma renúncia, isso vai... O vazamento, por exemplo, da conversa da Dilma com Lula implodiu o processo de Lula se tornar... O plano em curso, obviamente, saiu da linha, mas não houve uma consequência... Mas eu acho que depende, Tabet, da natureza do vazamento. Do tipo de vazamento. O tipo de coisa que o Pedro Collor falou, por exemplo, encaminhou a história do impeachment do Fernando Collor. Então, o Heriberto, o motorista ali do... o nome do... Não era motorista, era jardineiro, né? Do Palocci. Francenildo, isso. Remildo é o personagem do Hélio Gaspari. São os nomes. A gente não consegue nem lembrar. Mas o Francenildo, obrigado pela lembrança... O tipo de comentário que ele fez a respeito das festas que o Palocci dava na casa que ele tinha, levaram à queda do Palocci, que era o candidato à presidência do Lula. E a história do Brasil teria sido outra se o Palocci chegasse à presidência ao invés da Dilma. No mínimo, seria um presidente mais competente. Então, vazamentos podem ter impacto, sim. É inevitável, só fazer um complemento, é inevitável que no caso dos procuradores... que ainda estão na ativa, ainda são funcionários públicos, não haja representações no Conselho Nacional do Ministério Público, que faz a correição dos procuradores. Então, assim, é claro, assim, eu não tenho a certeza, porque eu não conversei com a defesa do Lula, mas eu tenho
a convicção, não tem uma ironia no uso da palavra, de que a defesa do Lula vai fazer uma representação com os procuradores do CNMP, pedindo que eles passem por uma correição. O Moro não pode mais passar, porque ele não é mais magistrado. Mas os procuradores podem. Vai haver essa tentativa, claro. Marilise, o que os procuradores dizem? Então, na verdade, a gente tem aqui a nota que foi divulgada ontem, né, do ministro da Justiça e de Segurança, o Sérgio Moro, que fala o seguinte: ele afirma que não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento de atuação nas mensagens trocadas entre ele, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer... Repete aqui, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. É a história dos fins justificando os meios, né? Já é uma frasezinha meio batida aí. Arthur. Vamos lá. Eu te chamo de Arthur, te chamo de mamãe, falei. Do jeito que você quiser, só não me chama de deputado que eu não gosto muito. Tá bom, deputado. Só para deixar claro, uma das frases que eu ouvi de ontem para hoje foi assim: esse vazamento não é tão grave quanto a esquerda quer que aparente e também não é tão simples quanto a direita quer que aparente. O que você achou? Bom, eu acho que tem vários elementos nessa história aqui. Em primeiro lugar, tem muita gente querendo descredenciar o vazamento. Porque é vazamento, você não pode falar sobre isso ou usar isso como... Isso não existe. O próprio Dallagnol tem um tweet onde ele diz ali que, por mais ilegal que seja um vazamento, se for em benefício das pessoas, tem que se usar. Juridicamente, isso pode ser usado também. O Moro falou isso recentemente numa se você pegar um juiz falando, eu sei que ele não matou, mas eu vou dar um jeito para parecer que ele matou. Não importa como você conseguiu isso vai ser usado em benefício do réu, mas eu discordo um pouco da consequência até política e jurídica. A jurídica acho que a gente concorda, eu não acho que o Lula vai ser solto, eu acho que ele já passou por outras instâncias, o Lula teve ali, o Moro, diferente do Bretas, inclusive, ele foi bem republicano durante todo o processo, e no momento ele chutou a bola do meio de campo, no máximo ali quando ele pediu a coercitiva do Lula, acho que só ali ele se talvez o vazamento também, né? O vazamento do mas eu acho que foi bem estratégico, na verdade, né? Foi um pouco anti-republicano, mas foi estratégico. Teve um prejuízo político absurdo naquela época, né? Saiu no Jornal Nacional, teve manifestação na semana, aí já, enfim... Depois ele se desculpou por isso, inclusive, né? Mas eu acho sinceramente que ele fez, ele não fez sem querer. Se ele se desculpou é porque, evidentemente, ele viu que não... Sim, ele teve que se desculpar, porque isso, na verdade, pegou muito mal no STF, né? Então, assim, inclusive, ele foi obrigado a fazer isso. Inclusive, tem diálogos entre ele e o Deltan Dallagnol nesses vazamentos a respeito disso. E o Moro se mostra muito mais preocupado com a repercussão que estava tendo na imprensa do que com a correção ou não do ato. Quer dizer, fica parecendo, pelo que foi vazado dos diálogos, e a gente não tem tudo, é sempre bom lembrar isso. Isso é muito importante. Isso é fundamental. A gente não tem tudo. Pelo que foi vazado, pelo que os editores do Intercept separaram para que trouxessem a público, fica a impressão de que o Moro se desculpou essencialmente porque pegou mal, não porque ele acha que tenha cometido um erro. Mas eu até, só continuando no meu raciocínio, eu não acho que vai ter um prejuízo político pro Moro, porque é o seguinte, ninguém achou em algum momento que o Moro mudou de lado ou caiu uma capa de isenção dele quando ele assumiu o ministério do Bolsonaro. Acho que ninguém falou, eu gostava tanto do Moro, agora estou decepcionado. A partir do momento que ele se tornou ministro do governo, ele se tornou político, né? Eu acho que é uma transição muito clara. Ele era juiz, ele tinha uma postura de juiz. Mas não é a narrativa dele. Ele sustenta ainda de que ele ali está fazendo um trabalho técnico de ministro da Justiça. O tempo inteiro ele evita entrar nas bolas divididas da política. Ele não fez até agora, por exemplo, uma defesa do Flávio Bolsonaro. Mas eu não acho uma defesa do ministro do Turismo. Se ele fosse assumidamente político, talvez ele fizesse. Não, acho que não. Acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele se coloca como um político, não diria imparcial, mas eu diria independente. Essa é a palavra. Ele representa uma ala do governo, vamos chamar, de ala lavajatista, que muitas vezes não se mistura com a ala olavista ou com a ala militar, mas isso não deixa, não o torna alguém que nega a política. A partir do momento que ele aceita o trabalho de ser ministro de um governo, ele está tomando lado. Não necessariamente ele concorda com todas as alas, ele pode ter uma posição independente, mas não acho que ele deixe ou
queira ser menos político por causa disso. Acho que a partir do momento que ele virou ministro, ele virou político. Não acho que em nenhum momento isso teve algum tipo de repercussão negativa para a sua imagem ou para a impressão que as pessoas têm de Sérgio Moro. Você não saiu na rua e viu gente falando, agora o Sérgio Moro, sei lá, se vendeu ao bolsonarismo. Eu não acho. Acho que ele tem um senso de missão, acho que está cumprindo e mais do que isso. Não acho que isso vai prejudicá-lo na indicação do STF, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a indicação tem tempo isso para levar. Em segundo lugar, o que a gente viu ali nas mensagens, eu não li todas, tá? Eu peguei bem por cima, mas ali o tempo todo é Vossa Excelência, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que não pegou nada assim que você fala, não, aqui tem um negócio que, prejudicou demais, acabou. Eu não acho que tenha. Olha, eu vou discordar. Eu acho assim, o Intercept soltou 3 matérias, eles disseram que eles têm não sei quantas mil horas de gravação, fotos dentro dessas mensagens trocadas. A gente não sabe o poder bombástico que não foi divulgado ainda será divulgado. A gente não sabe se o principal eles já soltaram ou não. Agora, dessas 3 matérias, eu acho um exagero quando as pessoas dizem que a Lava Jato está desmoralizada, por tudo isso até que o Pedro já falou, de todos, principalmente em relação à questão do julgamento do Lula. Agora, se tem alguém já prejudicado nessa história, é Sérgio Moro. Eu acho que ele sim já sai, não significa que ele não vá continuar no ministério ou que ele deixe de ser indicado para o STF, mas que se tem uma pessoa que sai desmoralizado dessa história desde já, é o ministro Sérgio Moro. Eu só vou fazer um complemento, mas bem rápido em relação ao que ela falou. Eu acho que tem uma parte da construção da imagem do Moro que passa pela crença por parte grande da sociedade, se não todos os que o admiram, que ele foi imparcial, né? Que é o mínimo que você espera de um juiz. Quando você vai ser julgado, seja você inocente, seja você culpado, você espera, e a coletividade espera também, que o seu julgamento seja feito por um juiz imparcial. Sim. E eu conheço muitos admiradores do trabalho do Moro que defendem que ele foi imparcial. E decisão a decisão tem uma argumentação para justificar aquela decisão dele ali. Ele inocentou a Cláudia Cruz, né? Quando ele tem essas mensagens expostas e que ali falar de imparcialidade, justificar essa imparcialidade é um exercício de retórica bem difícil, como que essas pessoas que defendiam a imparcialidade dele vão falar agora? Mas, então, é justamente o que eu acho o seguinte, as pessoas não necessariamente elas são lavajatistas de sangue e acham que, nossa, vou dar um exemplo aqui. Quando teve, por exemplo, as 10 medidas, né, que eu pessoalmente fui contra, o próprio movimento, o MBL foi contra também, não por ser a favor de corrupção, mas por achar justamente que aquilo dava superpoderes ao Ministério Público. A gente não sofreu um grande rage das pessoas, porque, nossa, você está contra... Então, eu não acho que as pessoas acham que a Lava Jato é impassível de críticas e você não pode criticar. Mas eu não acho que a imagem de Sérgio Moro, nesse momento, vai ser extremamente prejudicada, porque, como eu te falei, o processo dele, a atuação profissional dele não significa que ele não tem opinião. Ele pode ter a opinião dele, pode até expressar ainda de uma maneira pouco republicana, vamos dizer assim. Mas isso não significa que todo o processo legal onde ele fez, onde isso ocorreu, tenha tido alguma falha. Mesmo porque já passou por outras instâncias. E as outras instâncias, inclusive, já confirmaram aquela condenação. Então, eu não sou jurista, não posso dar uma opinião técnica aqui, mas vendo de fora, eu acho que se tivesse alguma falha jurídica onde fosse de fato prejudicar o profissionalismo do Sérgio Moro, isso já teria acontecido. De outra forma, algum arranhão tem. Em nenhum momento a pessoa sofre uma crítica ou tem uma mensagem vazada ali e o cara sai 100% imune. Mas não acho, novamente, que isso vai prejudicar de maneira expressiva a imagem que o Sérgio Moro tem e não só isso, a história de toda a Lava Jato perante ao que aconteceu no Brasil. Eu acho que a pior para a imagem do Sérgio Moro vai ser em relação a quem já o criticava. Acho que as críticas que havia em relação ao Sérgio Moro eram críticas das pessoas que admiram o Lula, acham uma injustiça a prisão do Lula e iam para cima do Sérgio Moro, mas iam com assim, aquela coisa, você acelera o carro, mas tem um freio de mão ali um pouco puxado, porque não tinha muito telhado de vidro para cima dele. Agora... Eu tento concordar com o Guilherme e com a Marilis, porque, evidentemente, a coalizão que elegeu o Bolsonaro não é homogênea, né? Você tem vários grupos ali. A direita dura... É claro que vai continuar do lado do Lava Jato, é claro que vai continuar. Agora, o segmento liberal
Eu acho que vai rachar. É. Porque, por uma parte desse grupo dos liberais, o cumprimento da regra é importante. É. A aparência de correção é importante. A independência entre o juiz e o Ministério Não adianta só Público aparecer. é importante. É isso. Correto, tem que ser correto. Nesse momento, eu acho que fica muito difícil para as pessoas separar as paixões, as convicções, as crenças delas dos fatos, né? Totalmente. Vamos lembrar lá o caso do Joesley Batista, aquilo tudo. Até hoje eu ouço várias pessoas... foi um absurdo aquilo ter sido vazado, é um absurdo aquilo ter sido publicado, não tinha nada no áudio. Você participou dessa apuração, né, Guilherme? Eu sou muito envolvido nisso porque o Lauro e eu que publicamos, mas eu procuro muito me distanciar e como já faz 2 anos, eu acho que eu consigo, de certa maneira, ver de fora um pouco a coisa. Ali, naquele caso, as pessoas, elas não conseguiam separar os poucos que defendiam o Temer. Existiam os que defendiam o Temer ali. Existiam os que defendiam o Aécio menos. Um monte de gente tá com saudade do Temer agora. E aí, os as motivos pessoas são não outros. separavam as paixões dos fatos. Assim, cacete, aquilo ali era cristalino, assim, entendeu? Nesse caso, não é cristalino. Eu concordo totalmente com esse ponto que acho que você está colocando. Mas não é cristalino, então, de certa maneira, o Moro não vira pó, como o Aécio virou ali, né, imediatamente. Do dia 17 ele tinha um tamanho, dia 18 de maio ele tinha outro. A gravação Mas o do Moro Aécio era terrível, tá machucado. Mas eu não digo nem pela gravação, eu digo até pelo histórico. O Aécio não fez nada que o Brasil olhou pra ele antes disso, antes desse dia. E falou, o Aécio é um mito, o Aécio é o herói, o Aécio salvou o Brasil de alguma coisa. Então, quando vem uma imagem desse, não existe nenhum carinho pela figura do Aécio. O máximo de carinho que existia pela figura do Aécio foi quando ele disputou a eleição da Dilma e aí ele, em alguns momentos do debate, fazia vídeo que a gente conseguia colocar o óculos dele de mito. Então, o máximo de carinho que o brasileiro teve pelo Aécio foi isso. Diferente do Moro. As pessoas criaram uma paixão pelo Moro, de que, e de fato isso tem uma base real, apesar de as paixões não necessariamente serem racionais, mas nesse aspecto tem de um cara que foi corajoso ao ponto de puxar um fio de um negócio e de repente desmanchar toda uma teia. Segmento da sociedade, você não acha, Arthur? Não, sim, com certeza um segmento, mas eu acho que é um segmento expressivo e que tem mais base para essa paixão do que... Nem lembro quantos votos o Aécio teve, que foi voto pra caramba, de pessoas que votaram porque não tinham opção, mas não necessariamente tinham uma paixão por Aécio. Teve muito voto, na verdade a eleição dele com Dilma foi mais de 50 um resultado milhões. Foi mais de 50 milhões. muito 51 milhões, próximo. 51 milhões, 54. Então, mas eu não acho que... Foi 51,49%, né, aquela Foi. eleição. Mas e virou, inclusive, no último momento que ele quase achou que tinha ganhado. Mas eu acho que, como eu falei, previamente não existiu uma paixão por Aécio, diferente do que existe do Moro. E, novamente, eu não acho que nada que se soltou do Moro até agora, pode ser que amanhã solte alguma coisa, seja uma bomba. E a comparação dos dois personagens é um pouco banana com laranja, porque Sim. a biografia do Moro é uma biografia, super respeitável. Sim, O exatamente. cara teve uma atuação na Lava Jato fundamental no combate à corrupção no país. Ele não tem o histórico... o prontuário que o Aécio tem. O problema é que essa uma discussão comparação agora, ruim. parece que a única coisa que o Moro fez foi o julgamento do Lula. Essa discussão acaba ficando num patamar muito raso, mas e eu concordo com o Pedro fala, que o que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ver as pessoas que são favoráveis no Moro continuarem defendendo ele cegamente, sem olhar a gravidade do que acabou de acontecer. As pessoas que são contra têm um combustível extra agora para atacar o ministro. E as pessoas que conseguiam olhar com um pouco mais de isenção, sem colocar num patamar de herói ou de vilão, sim, vão começar a olhar para ele. Aliás, já começaram a olhar para ele com um pouco mais de reticência quando ele aceitou o convite para ser ministro e muito mais agora com essas trocas de mensagens. Esse ponto que você falou aí foi exatamente aquilo que eu falei. Acho que quem criticava ele agora vai baixar o freio de mão, vai ter agora um alvo certeiro. Sim. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, e agora? Pois é, eu acho que em termos de consequências práticas, a gente não tem como dizer. Não e mesmo. agora, não enquanto a gente não começar a ver o que mais tem nesse arquivo que, pelo que eu ouvi ontem de um dos editores do Intercept, é muito maior do que veio à tona. São mais de 20 pessoas que foram Mas hackeadas. tem coisas mais graves, Pedro? Você conseguiu apurar isso? Eles não conseguiram ver tudo. Todo Eles material. não O que eu sei é que o próprio Glenn Greenwald disse isso, que
E o Glenn entende de vazamento. Ele foi Claro. o cara Entende de que arquivos. trouxe o material do Snowden. Ele foi o cara que publicou no mundo inteiro, né? Foi editor do material do Snowden. Ele entende muito do acervo do Wikileaks, embora ele não fosse da equipe do Wikileaks, ele entende muito daquele acervo. E ele disse que é um dos maiores arquivos do jornalismo em termos de tamanho, né? E o que eu sei é que o material tem várias outras figuras da República. Quando eu falo várias outras figuras da República, inclui-se aí os três poderes e gente de outras instituições que não os três poderes. MPF, vamos lembrar que tem MBL, eu não sei, mas pode ter. Não, MBL, isso é um ponto que eu acho... Pode ter, faz sentido, faria sentido verdade, que tivesse. Arthur, eu acho que nesse momento cabe um depoimento seu. Você foi uma das pessoas que tentaram hackear. Como é que foi? Ó, muitas pessoas, eu, Danilo Gentili, antagonista, todos os membros do MBL tiveram ali as tentativas de hackeamento dos seus celulares. Em que prazo isso? Principalmente celular. Eu vou te dizer que faz uns 2 meses já que algumas vezes coisas esquisitas aconteceram. Qual foi a ordem das coisas? Primeiro a gente recebia a mensagem do Telegram, clique nesse link para atualizar, não sei o que lá. É muito faixa branca, né? Então, beleza. Depois recebia a atualização automática, atualize. Pô, esquisito, não vamos atualizar. Aí, de repente, eu acordava no meio da madrugada, às vezes, com ligações de mim mesmo. Então, ali, Arthur Moledo Doval te ligando. Como assim? Que coisa esquisita. E depois, ligações da Califórnia. Só que eu achei esquisito. Quando comentei com meus amigos, todo mundo, mesma coisa. Cara, aconteceu a mesma coisa comigo. Aí a gente viu outras figuras também tendo isso. Novamente, eu, obviamente, tenho um aspecto de torcida em tudo isso que está acontecendo. Eu tenho um lado, eu não sou isentão, não sou jornalista, sou um cara que tem um lado político, sou admirador pessoal do Sérgio Moro e da Força Tarefa, da Lava Jato. E como torcedor, e agora eu estou falando como torcedor, não como analista político ou como jurídico, eu estou sossegado com as declarações do Intercept, porque assim, ninguém sabe o que eles têm, mas sinceramente acho que se eles tivessem algo realmente robusto ali para soltar o Lula ou para acabar com toda uma narrativa, já teriam soltado. O que eu posso te garantir, isso de mim e do próprio MBL, não existe nenhuma proximidade do movimento com procuradores da Lava Jato, mesmo porque quando ocorreu das medidas contra a corrupção, que até enxugaram, depois aumentaram, depois enxugaram de novo. Nós somos contra desde o princípio, né? Então, assim, em nenhum momento a gente foi um defensor ali da Lava Jato sob qualquer circunstância antirrepublicana. Então, você acha que uma boa estratégia para o Moro seria ele, por exemplo, divulgar próprias conversas que ele teve sobre outros assuntos, por exemplo? Porque é muito difícil que não tenha tido nessa troca de mensagem, por exemplo, conversas falando sobre o PMDB. Mas aí não é interessante, não dá tanto... Um dos vazamentos, inclusive, o Dallagnol se vira para o Moro falando das delações que ele tinha na Odebrecht. Olha, são 9 ex-presidentes, um presidente e 8 ex-presidentes, não sei quantos ministros, não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, não sei quantos governadores. Ele faz Era uma muita lista, gente. É uma quantidade abissal Sobre de a delação pessoas. do Odebrecht? Isso, sobre a delação. Ao que o Moro se vira e responde, em essência, isso é demais, vamos ficar com os 30% iniciais. Quer dizer, parece 30% ali... 30% principais. Isso. Parece ali que o Moro está fazendo uma escolha que você pode perfeitamente interpretar como uma escolha estratégica. A gente não tem tamanho para atacar todo mundo ao mesmo tempo. Técnica. O que é perfeitamente razoável. Eu entendi dessa forma. Embora isso devesse ser uma decisão do Ministério Público, não do juiz do caso. Quem decide como que a acusação vai ser... Esse é o ponto central. O aconselhamento do juiz ao procurador rompe a isenção, que é a base do Código de Processo Penal. É para isso que existe MPF separado. Vamos lembrar que a gente não é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o plea bargain é feito em conjunto juiz com os procuradores. A gente não é americano, nossa lei é diferente. A gente prevê uma separação. Até porque o MPF, vamos lembrar, ele não é acusador necessariamente. Ele é o fiscalizador da lei. Ele pode, inclusive, representar pelo arquivamento. Então, assim, se tem uma união dentro da nossa... no arcabouço que é a nossa lei, se tem uma união do juiz com o MPF,
tem uma coisa complicada aí. É o ponto central. Eu não chamaria de união, porque assim, aqui no Brasil a gente tem fóruns onde a sala do MPF é do lado da sala do juiz, né? Obviamente existem ali até comunicações informais que podem acontecer, e eu acho que neste caso Mas específico... eles despacham ali momentaneamente, mas MPF tem seus prédios e Justiça tem seus prédios. Sim, mas eu acho que neste caso específico, como a gente vive num país onde o tamanho da corrupção é enorme, o que a sociedade vai ver e o que eu enxergo também é muito mais uma vontade de fato de vamos pegar os caras do que de fato assim, vamos acabar com qualquer república. Mas aí são os que vai fins pra justificam cima. os meios que Não, tá não, de jeito nenhum. Não? Eu jamais, como conservador, eu jamais aceitaria os fins justificam os meios. Mais do que isso, eu diria para você que o próprio instrumento de delação premiada é basicamente isso. Você pegou um ratinho pequeno. Bom, o que você faz com esse cara? Não, vamos negociar a pena dele para ele me trazer ratos maiores. Então, eu não acho que em nenhum momento isso foge, né, ali de uma decisão estratégica da vontade de cumprir Arthur, a lei. o problema é o seguinte, isso não é uma questão opcional, isso está no Código de Processo Penal, entendeu? Não é uma opção do juiz fazer recomendações aos procuradores ou aos advogados de defesa. Ele não pode fazer isso está explícito no Código de Processo Penal, entendeu? O que não está claro é, evidentemente, isso não quer dizer que seja um crime. Isso apenas dá para os advogados de defesa, nesse caso, a permissão de questionar... Concordo. Permissão e munição, né? Exatamente. Concordo 100%. O que eu acho que a gente concorda aqui também é que isso é uma munição muito pequena em relação a todo o processo. Não é pequeno, Eu acho que é Arthur. pequeno. Mas sabe se por você quê? faz essa comparação, você está entrando nos fins justificam os meios, você não acha? Não. Sabe qual o problema do Brasil? No fim das contas, onde que a gente está caindo aqui? O grande problema é as regras são feitas, o sistema todo é organizado para que quem tenha muito poder / muito dinheiro, em geral caminham juntos, consiga se livrar de qualquer julgamento. Se você tem poder, se você tem dinheiro no Brasil, você pode ser condenado por homicídio, que você chega no Supremo e você fica postergando um projeto. O que é Lava Jato? Pois é, o que a Lava Jato conseguiu fazer? O que a Lava Jato conseguiu fazer foi romper esse cerco. Foi conseguir finalmente processar e condenar e botar na cadeia Poderosos. gente muito poderosa. Gente Tanto a como turma Eduardo Cunha. Gente como Eduardo Cunha, gente como Lula. Marcelo Odebrecht, gente como Lula. Entendeu? E isso num contexto em que a política saiu implodindo tal poder. Por isso eu digo que eu acho que a Lava Jato vai sair menos chamuscada desse episódio, ao contrário do Moro. A questão, eu acho, eu tendo a concordar com você, porque a questão que eu acho aqui é o seguinte: para a Lava Jato conseguir fazer isso, ela teve que sair inovando nas interpretações jurídicas loucamente. E aí, advogados mais conservadores saltaram gritando, não pode, porque isso não está na Constituição e tudo mais. Só que a Lava Jato encontrou apoio no Supremo para essas interpretações. E a partir do momento que o Supremo foi dando apoio nessas interpretações, para, de certa forma, dentro da Justiça e não no Legislativo, modificar a maneira como a lei operava, você conseguiu fazer que o troço funcionasse. O que a gente tem agora, a nítida percepção, é de que, além de estar inovando juridicamente, também estavam agindo juiz e procuradores com o mesmo objetivo, que era ocupar e prender essas pessoas. Então, o que eu acho é que, eu concordo com o que a Marilis falou, eu acho que a Lava Jato vai perder um pouco do romantismo dela. A Lava Jato tinha aquela aura de tipo... para muita gente, era um sopro de esperança. Assim, a gente vai conseguir... Não deixa de ser. Não, sim, mas a gente vai conseguir resolver esse país, a gente vai conseguir prender os ratos grandes que o Arthur falou, mas vamos fazer tudo... A gente pode mostrar que as regras são feitas para serem cumpridas. Aqui, ó. É assim que vai fazer. Tum. E aí, essa coisa da interpretação, interpretação. Interpretação é uma coisa subjetiva, então você não tá levando para um lado nem para o outro. Era um jogo feito às claras. Era um jogo feito às claras. Quando esse vazamento sai, o que acontece? Você fala assim, bom, nem a Lava Jato conseguiu trabalhar
no fio certinho, andar na linha certinha. Eu tendo a discordar um pouco, porque é o seguinte, o brasileiro, ele é muito, ele julga, a massa das pessoas julga muito menos pela regra em si, pelo republicanismo de você cumprir a regra, e muito mais pelo que lhe parece ou não moral ou imoral. Então, eu acho, e é por isso que eu ainda acho que o Moro não vai ter um enorme prejuízo em termos de imagem, etc., porque o brasileiro olha para o Moro, vê esses vazamentos e não vê nada imoral. Não vê... Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa esdrúxula. Mas, Arthur, isso é só parte da população. Você tá tratando como se fosse um todo, você está esquecendo todas as pessoas que votaram no PT contra o Bolsonaro, todas as pessoas que anularam ou deixaram os votos em branco. Então, assim, tem uma massa muito... Tá ignorando os votantes, só pegando os votantes, você está ignorando... Uma massa contra o Moro e uma massa muito crítica a isso que está acontecendo. Eu acho que a massa contra o Moro é grande. Inclusive, dos eleitores do Bolsonaro que se afastam nesse momento. É capaz. Eu acho sim. Existe uma massa muito grande contra o Moro, existe uma massa muito fervorosa a favor, e eu acho que a massa crítica é bem menor. Isso em qualquer democracia. A massa crítica de qualquer coisa, menos guiada por paixões e mais guiada ali por lógica, ela é menor sempre. Não, as pessoas que estão tendo esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, o que vale, o que não vale, o que está certo, quem vai sair perdendo nessa história, é muito menor. As pessoas escolhem um lado e pronto, e vão até o final. Posso dar um exemplo perfeito. Se você pegar, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, desde o dia 1, ele foi crítico à Lava Jato. Né? E ele mostrou ali, em alguns pontos, que eu discordo de muitas coisas que o Reinaldo fala, mas concordo com muitos pontos. Ele mostrou ali diversos momentos onde a Lava Jato se excedeu ou quase se excedeu demais. Né? As próprias 10 medidas contra a corrupção. E mediaticamente, politicamente, entre aspas, o prejuízo foi muito mais para o Reinaldo do que para a operação em si. Ele ficou muito mais com uma pecha de defensor do PSDB e dos seus amigos ali, do Gilmar Mendes, etc., do que de fato um cara republicano que está julgando as coisas de maneira imparcial. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não acho que o Sérgio Moro vai sair muito ferido disso, justamente porque as pessoas veem nele algo moral, que justificaria, e não é o meu caso, mas justificaria até no caso, algumas quebras de... Por exemplo, o vazamento da conversa da Dilma com o Lula, aquilo não prejudicou a imagem do Sérgio Moro. E foi um baita vazamento. Prejudicou com seus seguidores. Sim, não só com seus seguidores, mas com o brasileiro médio, que não necessariamente tem Twitter e acompanha o que o Moro fala, ou não liga para as opiniões de Bolsonaro, só quer ver o Brasil funcionar. Exatamente. É um acumulado. E outra coisa, o Reinaldo é jornalista, então assim... Ele não é uma figura política. Ele não é uma figura política, né? E aliás, seria bom o Reinaldo voltar aqui no programa, assim que a gente puder convidá-lo de novo, porque o Reinaldo sempre foi um cara que sempre extremamente crítico, né? Extremamente crítico, e ele também sempre foi muito crítico dos próprios vazamentos. Então seria legal saber o que o Reinaldo está achando. Agora, tem um aspecto sobre o qual a gente não está falando aqui, que é o seguinte: do ponto de vista da ética jornalística, o que o Intercept está fazendo é absolutamente escorreito. Não tem nada de errado. Há um crime em você hackear, há um crime em você encomendar o hackeamento. Agora, se você recebe as informações e elas são de interesse público e você não teve nenhum envolvimento com os hackers, do ponto de vista jornalístico, está absolutamente correto. Agora, Perfeito. A gente tem que olhar e observar esses hackers, o que eles são. Porque o que aparentemente aconteceu do ponto de vista técnico aí? Eles se utilizaram de uma fragilidade que o Telegram tem, que é o Telegram, diferentemente do WhatsApp, o conteúdo fica na nuvem. Então, em essência, se você clona o celular, ou seja, se você... E um dos fatores de identificação, de autenticação, é o número do celular. Se você parece estar com o celular do Arthur, que é isso que exatamente aconteceu, você pode pedir para que o seu celular seja identificado como o celular do Arthur pela rede Telegram, e se por um acaso ele dá ok no celular dele inadvertidamente, como aparentemente o Delanhol fez, então você baixa todo aquele backup para você do Telegram e você consegue ver todas aquelas conversas. Isso não é terrivelmente complexo. Presos fazem clonagem de celular há anos no Brasil. Agora, também não é extremamente simples. E a pessoa ou as pessoas que fizeram isso agiram de forma organizada,
só começaram a aparecer e ser percebidos depois de algum tempo. Quer dizer, a gente está falando de um grupo aí que não é necessariamente um grupo extremamente sofisticado do ponto de vista técnico, você não precisa de super hackers russos, super hackers chineses, israelenses, etc. Mas também não é uma turma muito mambembe, não. Quer dizer, tem duas perguntas aí. Parece, inclusive, que tem uma pessoa que está sendo chantageada por contas de coisas pessoais que foram encontradas nos seus arquivos. Você se refere a uma autoridade, Eu não me refiro a uma autoridade, não. Não, mas uma pessoa que foi hackeada por... Uma das pessoas que foi hackeada nesse contexto está sendo chantageada por uma questão de vida pessoal. De vida pessoal. O que sugere que esses hackers não têm apenas interesse político. Isso que me chamou a atenção nisso que você falou agora. Eu não sabia dessa informação. Exatamente. Isso é uma informação que está circulando, Guilherme. Eu também não tenho 100% de certeza dela, não. Eu não publicaria ela, mas é uma das muitas informações que está circulando. Nesse primeiro momento, né? Então, a gente também tem que entender um pouco quem são esses hackers e para quem que eles estavam operando. Eles estavam operando por conta própria, foram qual o objetivo também? O né? objetivo. Teve grana, enfim. Exatamente. Porque isso que você falou, por que eu te fiz essas perguntas? Porque desde que eu noticiei quando, não sei, 3 semanas atrás, 1 mês atrás, quando os procuradores da Lava Jato de Brasília, que eram da equipe do Janot, foram hackeados. Eu dei essa notícia. E aí foram hackeados ali hackeado ou sofreram tentativas de ataque, de invasão. Porque eu não sei, e nem eles sabem, se os hackers conseguiram pegar o conteúdo ou não. O Vladimir Aras, que foi chefe da cooperação internacional do Janot e é candidato à PGR agora pela lista tríplice. O Danilo Dias, que era do gabinete do Janot. Um procurador da Greenfield. Um procurador da Greenfield e um procurador do MPF-DF, que cuida de Greenfield, cuida de Lava Jato, cuidou do caso do Joesley, papapá. Quando agora o Intercept publicou, eu juntei esse acúmulo. Lembrei quando você falou aqui do MBL, que o MBL sofreu tentativa também. O que eu fiquei pensando ontem à noite? Cara, deve ser um grupo de hackers de esquerda, provavelmente, fiquei pensando, ou contra a Lava Jato por alguma razão, seja por ser de esquerda, seja porque acha que a Lava Jato violou as regras do jogo, e está tentando fazer um barulho. Agora, se essa informação, que por enquanto, pelo que você disse, é informação muito preliminar, se confirmar de que há uma chantagem em jogo, aí a coisa muda. Aí pode ser um grupo de hackers que não tem só interesse político, mas também interesse econômico. Essa pessoa que me passou essa informação me disse que quem está sendo chantageado não é uma autoridade, é uma figura paralela no processo. Mas independentemente disso... Danilo Gentili da vida. Um Danilo Gentili da vida. Não o Danilo, mas algo assim, né? No fim das contas, pode ser perfeitamente, a gente não conseguiu descobrir nada, porque eles são bandidos, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não descobriu nada com esse sujeito aqui, mas tem uma oportunidade de fazer um ganho aqui, vamos fazer. Quer dizer, não necessariamente desqualifica a possibilidade de ser uma intenção inicialmente política. Tem um mistério aí em entender quais as intenções de quem hackeou é uma das questões fundamentais que a gente vai precisar tentar responder nas próximas semanas. Bom, por isso que eu só uso pombo correio.